Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Gustavo, serei o host desta atividade. Estarei auxiliando nos bastidores o coordenador Jonas Leite, que é necessidade do dúvida que vocês possuem, estarei atendendo pelo chat, que é ativado na marca inferior da tela. A nossa sessão ela tem duração de até 2 horas e cada participante desta sessão tem até 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Ao final, nós faremos as discussões. Caso vocês notem uma falha de internet no momento da apresentação de alguém, vocês podem me comunicar pelo chat ou pelo áudio. Eu deixo agora a palavra com o coordenador Jonas, mas antes gostaria de desejar as boas-vindas e uma excelente apresentação a todos. Professor Jonas, bom dia, fique à vontade. Bom dia a todos. Fico feliz de moderar essa mesa, pois eu estou cientista em debate, então hoje teremos 3 trabalhos. Agradeço os comunicadores, agradeço quem está também assistindo os trabalhos. Bom dia, professor Eduardo, a quem agradeço o convite pela participação no evento que está sendo um sucesso. E teremos aqui a apresentação de 3 trabalhos do Felipe Frasson Fusco, Mitopoese Nobriana e a personificação do cosmos, Ecos da poética de Cesário Verde na poesia de Antônio Boto, de Oscar José Paulo Neto, e, por fim, o atentado ao imperador brasileiro e a indignação do poeta português Gomes Leal, de Luzia Ribeiro de Carvalho. Então, pela ordem, o primeiro a apresentar é o Felipe. Então, eu já passo a palavra para você apresentar sua comunicação. Como disse Gustavo, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Ao final das apresentações, faremos um debate. Pode ficar à vontade, Felipe, para a sua comunicação. Certo. Todos conseguem me escutar bem? Eu peço que avisem os 5 minutos por áudio, porque eu não sei se eu vou conseguir ver, e me confirmem se vão estar vendo a tela que eu vou compartilhar agora, porque eu venho do Google Meet, então estou aprendendo um pouquinho aqui. Conseguem ver a apresentação? Sim. Então tá. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Fusco, sou mestrando em Letras na Universidade Estadual de Londrina, orientado pela professora doutora Thelma Maciel da Silva e bolsista apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Gostaria inicialmente de explicar que, da formulação do trabalho à sua concretização, tive de realizar certas mudanças que serão perceptíveis a quem houver lido meu resumo. Em suma, reduzi meu escopo à leitura apenas do elemento lua, dentro da poética nobriana, como uma manifestação arquetipicamente feminina. Para tanto, priorizei um excerto de uma missiva do autor, bem como os poemas Memória e Da Influência da Lua, dado o acentuado valor do primeiro à obra e o do último à caracterização do elemento que nos interessa, bem como, ao nosso ver, esse par de poemas concentrar a simbologia da lua ao longo do resto da obra. No trabalho a ser publicado, incluirei também uma análise do poema Antônio, ausente aqui em função do tempo. Já a motivação para o presente trabalho decorre, em grande parte, de inquietações pessoais. Como leitor do Só, entendo que sua incorporação de elementos naturais escapa a clichês neorromânticos. Antes, encarna verdades mais profundamente depositadas no ser humano, verdades essas que creio terem em Carl Gustav Jung seu maior expositor até o momento. Meus objetivos aqui, portanto, serão discutir a mitopoese em Antônio Nobre. Primeiramente, caracterizando o feminino arquetípico e, na sequência, observando suas manifestações no elemento lunar dentro da cosmovisão de Só. Minhas referências teóricas, para além do já mencionado Jung, incluem Joseph Campbell e Eric Newman, este através de sua obra A Grande Mãe, um estudo fenomenológico da constituição feminina do inconsciente, em que estudou especificamente a arquetipologia do feminino. Importante é frisar, desde o momento atual, que feminino não será aqui entendido como alguma prescrição ou caracterização inerente a indivíduos do sexo feminino. Em termos de psique,
O feminino compõe uma dimensão presente a todos os seres humanos, independente de características físicas, genéticas, comportamentais, sociais, etc. Abro minha explanação teórica por uma frase pronunciada por Jung em palestra na Sociedade de Língua e Literatura Alemãs em Zurique, em setembro de 1922. Abre aspas. É aí que está o significado social da obra de arte. Ela trabalha continuamente na educação do espírito de época, pois traz à tona aquelas formas, imagens arquetípicas, das quais a época mais necessita. Fecha aspas. Os arquétipos, como se sabe, estão nos bastidores das imagens oníricas e mitológicas produzidas pela humanidade em todos os tempos, descritos em profundidade por Jung em sua obra enciclopédica. De seu funcionamento deriva a nossa relação com o cosmos, de certa maneira reduzida na teoria literária, sob a figura genérica da personificação. Mas para além de efeito estético daquilo que nomeamos literatura, ou sua versão mais polêmica, a grande literatura, a atribuição de características e valores humanos a elementos inermes é parte fundamental da ligação do eu com o mundo. Como observa Mircea Eliade, a rígida distinção entre sujeito e objeto que às vezes conservamos, manifestada na dessacralização da natureza, é antes um advento recente do que nossa efetiva ligação com o cosmos. Essa ligação constitui parte da psique humana, debalde os esforços da consciência em se desvincular do seu entorno físico. Essa correspondência entre interior e exterior, no que antes era do chamado ser humano primitivo, é incorporado no moderno como fenômeno da projeção. A psicologia, conforme praticada por Jung e seus seguidores, dentre os quais encontramos Newman, observou, na mitologia, enredos que representariam o desenvolvimento psíquico do eu. A arte, por sua vez, seria outra manifestação possível de tais enredos. Uma vez que o inconsciente coletivo pertence ao patrimônio comum da humanidade, a ele se ligam as imagens primordiais, os arquétipos. Sua universalidade é dada por serem um acúmulo de experiências humanas similares ao longo de séculos na estrutura psicológica humana. Sob essa ótica, encontramos a dimensão feminina da psique, resumida por Newman na sua, abre aspas, fórmula universal simbólica dos primórdios da humanidade, mulher igual corpo, igual vaso, igual mundo, fecha aspas. Divisão essa que se cristalizou conforme a consciência humana historicamente se desenvolveu, desde a cosmovisão intensamente animista da humanidade no Neolítico, e que hoje o feminismo felizmente se esforça por nos ensinar a desvincular de qualquer lei social. Tal divisão entre os gêneros, na mitologia, implicou em atribuir ao feminino determinados valores e potências. A mulher liga-se à periodicidade da existência humana por associações tanto à sua capacidade gerativa, gravidez, quanto pela repetição do ciclo menstrual. Seu elo com o tempo cíclico é natural. Além disso, liga-se à espacialidade, uma vez que incorpora a experiência sensível da matéria. O mundo, a vida, a natureza e a alma são vivenciadas como femininas geradoras e nutridoras, afirma Newman. Seu equivalente celeste, nesse sentido, pode ser identificado à Lua, como se atesta nas imagens antigas da grande deusa enquanto senhora do superior e do céu, especialmente do céu noturno, representante do destino, de acordo novamente com Newman. Uma vez que o princípio ordenador do tempo, o princípio que preside a morte e o nascimento, se identifica com o feminino, a Lua, astro de dupla jornada, tanto percorre o céu noturno quanto metamorfoseia-se de lua nova a lua cheia, torna-se um receptáculo favorável à projeção de características da dimensão feminina da psique. De sorte que podemos resumir as características do feminino enquanto arquétipo em poderes sobre o espaço e o tempo, poderes sobre a vida, vegetal, animal e humana, poderes de regeneração e transformação do corpo. Vale ressaltarmos, tais associações simbólicas têm sua origem em sociedades muito afastadas de nós temporalmente. Não constituem nem devem constituir, portanto, alguma forma de caracterização da mulher hoje. Não se é mais mulher por engravidar, cozinhar ou qualquer coisa do tipo. Ocorre que, ao contexto estudado, tal ligação era socialmente sólida, de onde resulta uma coincidência entre valores femininos da psique e comportamentos, práticas ou preconceitos restritos à condição social da mulher oitocentista portuguesa. Em outras palavras, coincidência entre dimensão psíquica e indivíduo empírico, entre a projeção e o seu alvo. A presença do feminino desvinculada de amarras biográficas na poesia nobriana foi alvo de ensaios como os de Maria Helena Neri Garcês e Isabel Cárdigos. A proposta de Garcês, em especial, entende o livro mais triste que há em Portugal como poesia de resistência ao mal do século.
e acentua o papel, nele, das personagens femininas, como Purinha, que questiona se não poderá ser vista como uma medicina para a exaurida alma do homem finisecular. Maria Ema Ferreira, por sua vez, deu atenção maior ao elemento lunar, lendo nele a possibilidade de uma repetição cíclica dentro do universo poético do Sol. Também Fernandes e Garmes, discutindo as divisões quarto lua minguante e lua cheia da obra, destacam o simbolismo associado a uma postura mais intimista ou mesmo à morte. Ampliando tais perspectivas, entendemos a irrupção do feminino primordial como possível chave de leitura do Só e pilar para o reencantamento do mundo de Antônio/Anto, de que a lua será a manifestação fundamental e multifacetada. Jung, como vimos, entende a manifestação do espírito de época através de imagens arquetípicas. Na mesma ocasião, dirá que tais imagens ora complementam a imagem dominante, ora compensam. Em Portugal, dos fins do século XIX, que imagem encontraremos generalizada? Não me demorarei nesse aspecto, mas entendo que o país assiste à derrocada das imagens masculinas, ligadas à dominação do ambiente, à sabedoria abstrata e ao triunfo sobre a morte pela agressividade, sendo eventos tais quais o ultimato inglês e o suicídio de Antero avatares dessa queda. Nesse sentido, encontrarmos imagens do feminino povoando largamente a lira de Nobre não deve surpreender, embora eu veja com desconfiança a dimensão negativa que esse feminino assumiria enquanto correspondente ao pessimismo generalizado de Portugal à época. Procedo agora à análise, iniciando-a através de uma missiva nobriana significativa para nós. Em carta a Alberto de Oliveira, em 4 de outubro de 1890, Nobre narra uma das suas recolhas à Torre de Anto, meditando em torno da paisagem lá contemplada ao expirar da madrugada. Vê ali uma paisagem religiosa, milagrosa. Pareceu-me que estava num mundo extinto, todo espiritual, onde só um homem vivia, que era o Anto encantado, na sua torre, afirma Nobre. Mas logo se desfaz a atmosfera onírica da visão. Cito: mas depois que o sol, luzindo já, aclarou bem a terra, e a universidade se pôs a dar horas, e os pregões dos papéis públicos apunhalavam esganiçadamente o ar, vindo ainda ferir meus ouvidos, quando a inóbil coimbre se levantou da cama, por escovar e sem banho, eu caí, ainda mais uma vez, nunca é a última, na desilusão das coisas e fiquei-me triste a cismar. Decididamente, Alberto, são os homens que fazem o mundo feio, lhe tiram a sua espiritualidade, e depois dos homens, o sol. O bem é viver, na torre e só na torre, cerrar as ogivas sobre o dia e abri-las pela noite, toda a noite, horas em que se fecham para a vida as janelas e varandas burguesas. Fim de citação. Nobre manifesta aqui uma clara oposição entre o dia e a noite. Aquele, representado pelo sol, com maiúscula, liga-se à vida burocrática, à universidade, à vida pública. Trata-se, sob o signo solar, do mundo desencantado, para o qual se abrem as varandas burguesas e sua racionalidade, que nega a vitalidade irracional do mundo. Diz que são os homens que fazem o mundo feio, e podemos ler homens nessa passagem não como referente à humanidade inteira, mas como especificamente a parcela masculina. Essa comparação se estende ao Sol, por conseguinte, o qual, como na maioria dos mitos ocidentais, foi ligado a heróis masculinos e à razão. Na contraparte, a noite preserva o poder do encanto, e a ela se associa então a lua, como refletirá a poesia do livro mais triste que há em Portugal. A primeira aparição significativa da lua em Só é no poema de abertura, Memória, pois, abre aspas, mais tarde, debaixo de um signo mofino, pela lua nova nasceu um menino. Fecha aspas. Menino esse que é o eu lírico do poema, colocando-se em terceira pessoa. Seu nascimento leva à fase da lua nova por referência, numa simbiose entre eu e cosmos. A lua nasce com o enunciador. Tal identificação resulta também num vaticínio. O personagem, herói lunar, também atingirá seu estado de elevação e regressará ao estado inicial, uma vez que surge na lua nova, seu ápice é a lua cheia, a primeira das duas partes da obra intituladas pelo astro. A lua nova é o estágio em que a face escura da lua se torna mais eminente. É envolta, no entanto, pelo halo da face clara. Em Memória, o eu poemático recém-nascido jaz deitado num berço de prata, tal qual a lua nova é rodeada pela luminosidade, reforçando a identificação já apresentada. Na sequência, a potencialidade de destino atribuída ao feminino se faz presente, pois é nesse estado que as três moras vêm e realizam sua previsão.
Justapõe-se à lua e ao enunciador, que lhe partilha a identidade, a noção intuitiva dos tempos passado, presente e futuro, o que, segundo Newman, se explica no fato de que a grande deusa também é a senhora da lua, pois lua e céu noturno são as manifestações evidentes e observáveis do processo temporal do cosmos. O simbolismo lunar como avatar do eterno retorno e a arquitetura geral da obra foi apontado, conforme já observado, por Ferreira, em oposição a Fernandes e Garmes, os quais veem nessa mesma arquitetura um caminho à morte e ao recolhimento. À luz de Campbell, cito: a lua traz em si sua própria morte, na forma de uma sombra crescente, como todos nós. Mas ela tem o poder de se livrar da sombra e ressurgir. Portanto, a lua representa para nós a promessa de renascimento, a força de vida engajada no tempo e no espaço que descarta a morte e renasce. Desse ponto de vista, somos tentados a aliar nossa opinião à de Ferreira. A opção de Nobel por simbolizar a morte através da lua, para a qual a morte simbólica é ciclicamente associada ao ressurgimento, não pode ser ignorada. Dos itens que o paradigma morte é capaz de assumir, a escolha do autor privilegia justamente a de um corpo celeste de movimento cíclico, não de quebra da história e desaparecimento irrevocável do sujeito, não, portanto, da morte como fim último, mas como etapa de transição. Também se faz notar que lua surge no poema Memória gramaticalmente como adjetivo para o eu lírico, e assim se criou um anjo, o diabo, o lua. Parece-nos, a essa altura, que o astro se torna síntese entre os opostos. O ser angélico se contrapõe ao diabólico, mas ambos fazem parte do mesmo, representado pela lua, que possui sua face iluminada e sua face obscura. Podemos ver, portanto, que em Nobre o feminino apresenta sua dimensão positiva e também negativa, ambos resumidos aqui na caracterização o lua. Em Da Influência da Lua, no entanto, assistimos à tematização do astro, o que leva o poema a trazer os dados mais essenciais à nossa análise. Com tal título, podemos entender que as cenas pintadas pelo eu lírico ao longo das 8 estrofes que compõem o poema são todas resultados da suposta ação do astro sobre a natureza. Farei então a leitura Da Influência da Lua. Outono. O sol, qual briga em chamas, morre nos longes d'água. Ó tardes de novena, tardes de sonho em que a poesia escorre e os bardos a cismar molham a pena. Ao longe, os rios de águas prateadas, por entre os verdes canaviais e esguios, são como estradas líquidas, e as estradas, ao luar, parecem verdadeiros rios. Os choupos nus, tremendo, arrepiadinhos, o chale pedem a quem vai passando, e nos leitos nupciais, os ninhos, as lavandiscas noivam piando, piando. O orvalho cai do céu como um unguento. Abrem as bocas, aparando-os os goivos, e a laranjeira, aos repelões do vento, deixa cair por terra a flor dos noivos. E o orvalho cai, e a falta d'água rega o val sem fruto, a terra árida e nua, e o padre oceano lá de longe prega o seu sermão de lágrimas à lua. A lua, ela não tarda aí, espera, o mágico poder que ela possui, sobre as sementes, sobre o oceano impera, sobre as mulheres grávidas influi. Ai, os meus nervos quando a lua é cheia, da arte novas concepções descubro, todo me aflige fazem lá ideia, ai, a ascensão da lua pelo outubro. Tardes de outubro, ó tardes de novena, outono, mês de maio na lareira, tardes, lá vem a lua, grate plena, do convento dos céus, a eterna freira. Porto, 1886. A primeira palavra do texto, após o título... Você tem mais 5 minutos. Obrigado, professor. A primeira palavra do texto, após o título, é outono, sugerindo que a primeira influência da lua é sobre as estações, portanto, sobre a passagem do tempo. A cena de abertura é o ocaso, o sol que morre, entrando o astro masculino no universo materno de onde deverá regenerar em seguida. A segunda estrofe representa a paisagem, invertendo suas propriedades materiais ao sentido do observador. Os rios são como estradas líquidas e as estradas sob o luar parecem verdadeiros rios. A ação da lua aqui está ligada ao poder de transformação feminino, atuando no nível sensível. A estrofe terceira põe lado a lado os choupos, tremendo de frio, e as lavandiscas em núpcias. O eu lírico justapõe a figura da morte, os choupos, com as do nascimento, as lavandiscas em ato sexual criador, como esse ponto não deve se estranhar depois de comentarmos memória. Morrer e renascer andam lado a lado no feminino arquetípico. A morte é a experiência de passagem para uma renovação.
Tanto é que, nas duas estrofes subsequentes, o orvalho cai do céu regando o val sem fruto, a terra árida e nua, mostrando a força da lua. Lembremos que o poema é sobre ou sob sua influência enquanto potência criadora da vida. Esses efeitos serão arrematados, por fim, nas antepenúltima e penúltima estrofes. A lua age sobre as mulheres grávidas com o mesmo poder com que sobre as sementes e o oceano, mas ainda sobre o enunciador, que vê-se debaixo de seus efeitos, como se percebe tanto pelo ato criativo que metalinguisticamente empreende, elaborar uma obra de arte sobre os efeitos que o astro exerce no próprio impulso artístico, quanto pelo fato de, da influência da lua, ser o primeiro poema da parte lua cheia do sol. Simbolicamente, portanto, a influência da lua gera o poder criativo capaz de cantar o próprio corpo celeste, o que não nos deverá surpreender, à medida em que, como se viu em memória, ela também influiu no nascimento de seu próprio cantor. Percebemos, assim, que a dicotomia dia e noite, sol-lua, geralmente tratada como um lugar comum para distinguir convenções artísticas, tem em Nobre, no entanto, uma superação desse clichê, redimensionando os valores humanos projetados nos astros Sol e Lua. Dessa maneira, encontramos, em sua carta a Alberto de Oliveira, uma experimentação dos efeitos díspares da noite e do dia. A noite, na carta, é espaço vital. É um tempo em que a espiritualidade assalta novamente a alma desencantada do burguês português fino e secular, em oposição ao dia, feio, sem espiritualidade e capaz de ferir o sujeito. Essa visão, conforme observamos, acompanha a lírica nobriana, dando à lua características humanas e poderes sobre a matéria e o humano. Daí que ela seja, em memória, presságio cósmico à jornada do eu lírico, bem como seu berço. Já em Da Influência da Lua, vemos o corpo celeste aliar vida e morte, na justa posição das lavandiscas em núpcias com os choupes, assim como transformar o mundo fenomênico, as estradas em rios e vice-versa, aos sentidos do lírico. Daí observarmos, enfim, a dimensão metalinguística desse poema, criada justamente em um jogo com os efeitos provocados pelo astro. Podemos constatar, à guisa de conclusão, que a Lua manifesta claramente uma série de características de arquétipos femininos, com ampla prevalência do materno. É senhora do tempo e do espaço, da criação e da morte, das vidas vegetal, animal e humana. Essas são as minhas referências. Agradeço a atenção de todos e aguardo pelo debate. Obrigado. Obrigado, Felipe, pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra ao Oscar para nos comunicarmos o trabalho Ecos da Poética de Cesário Verde na poesia de Antônio Nobre. Oscar José de Paula Neto. De Antônio Boto, desculpa. Oi, bom dia. Perdão, de Antônio Boto, perdão. Já estava com o Nobre na cabeça aqui da apresentação do Felipe. Antônio Beleza, Boto. deixa eu só compartilhar aqui o meu slide. Eu acho que a minha internet está um pouco instável, então vocês me avisem caso vocês não conseguirem ver ou se meu áudio cair, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ah, beleza. Que eu já caí algumas vezes aqui enquanto na primeira apresentação. Deixa eu só abrir minha tela. Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Ótimo. Então, oi, bom dia, eu sou o Oscar, eu estudo na UF, eu comecei esse ano o doutorado, sou orientado pela professora Ida, e vou apresentar o meu trabalho, né, Ecos da Poética de Cesário Verde, na poesia de Antônio Boto. Deixa eu marcar meu tempo aqui, caso eu ultrapassar o tempo, só me avisar, por favor. Geralmente, quando a crítica e os pesquisadores acadêmicos remetem à obra de Antônio Boto, destacam quase que unicamente o livro Canções, tido como seu trabalho mais relevante, onde expressa de forma mais intensa a sua poética homoerótica, que causou tanto a celeuma no momento de sua publicação. Entretanto, tal motivo de atenção acaba também por silenciar grande parte da produção do poeta, que fica
circunscrita apenas a uma das facetas de sua obra, que é muito presente no início de sua carreira, mas que vai desaparecendo com o passar dos anos. Desse modo, apesar do êxito de público e da atenção crítica que recebeu até meados da década de 1930, Boto acabou por ser relegado à indiferença dos especialistas e dos leitores, o que levou seus últimos trabalhos a passarem praticamente despercebidos. Sendo assim, um dos pontos que precisam ser mais bem conhecidos e analisados e que esse trabalho tenta contribuir de algum modo é o diálogo realizado pelo poeta com a tradição literária e a presença da influência de certos autores em sua obra. Mesmo que sejam incontestáveis as marcas de diversas tradições na poesia de Boto, isso não é tão levado em consideração por uma certa crítica ao comentário à sua obra. Assim, neste esforço de aproximar o diálogo com a tradição na poesia de Boto, busco avaliar alguns de seus movimentos de escritas e de apropriação da cultura literária, refletindo a maneira como ele se relaciona com traços da poética de Cesário Verde, que se tornava, no começo do século XX, figura influente para os escritores modernistas. Para pensar o contato entre os dois poetas, partimos do método indicado por Silvia Rodrigues Lopes em Literatura do Atrito, na qual destaca em como a convocação da imensidade de leituras anteriores dos poetas e das relações deles com a história da poesia pode ser útil para atribuir uma maior complexidade na leitura do texto poético. Sendo assim, além de refletir acerca de alguns gestos de apropriação e de releitura da tradição, quase sempre implicitamente empreendidos por Boto, também é possível pensar a circulação da poesia cesárica nas primeiras décadas do século XX, momento quando o poeta começa a ser redescoberto e seu modo de ver e escrever sobre a cidade se torna um espaço de interesse incontornável da literatura portuguesa. Para tanto, é importante salientar que um dos aspectos da poesia de Boto pouco explorada é a sua relação com a cidade e com os vários tipos sociais que habitam o ambiente urbano. Não são poucas as referências às ruas e outros espaços de Lisboa, bem como a presença dos tipos que a habitavam, como os marinheiros, soldados, vendedores, prostitutas, mendigos, operários, além dos homossexuais. Os poemas de Boto, quando não relatam as experiências pessoais dos vários sujeitos poéticos apresentados mediante tons pretensamente confessionais, criadas pelo poeta de texto a texto, narram personagens que deambulam pelas ruas, observando os lugares e os transeuntes, seus gestos e práticas, os quais meditam e dão a conhecer uma cartografia da cidade, apresentada de maneira complexa e diversa. É nesse ponto que os ecos da influência de Cesário Verde se tornam mais evidentes na obra de Boto. Cesário é o poeta da cidade, da rua, o poeta observador que descreve ao leitor a sua percepção de problemas sociais inscritos no espaço urbano, revelando-os de uma forma autêntica. A cidade apresentada pelo poeta é heterogênea e ele irá reconhecê-la como lugar por excelência do seu olhar, onde capta as fulgurações de uma variedade de episódios registrados quase que simultaneamente por meio da atividade de uma poesia andante que o transforma em flaner. Influenciado pelas inovações estéticas de Baudelaire, Cesário buscou captar nas ruas de Lisboa o que o poeta francês captou nas ruas de Paris, mas com suas próprias cores e estilo, os quais representaram temas mais adequados aos tipos sociais e às características do cotidiano lisboeta, expressando as experiências urbanas difundidas naquela altura da modernidade de uma cidade periférica. Apesar da influência, Cesário vai além e constrói um outro tipo de flanerie, na qual o poeta não pratica o distanciamento e a insensibilidade pregada pelo poeta francês. O português, inspirado por esse marcante traço moderno da poesia da segunda metade do século XIX, trouxe à cena do poema os vários anônimos que parecem percorrer sem aparente destino espaço citadino, pronto para serem retidos pelas lentes curiosas e, por vezes, invasivas do observador, que acentua suas diferenças
e transforma em discurso poético elementos até então ignorados, como a pobreza e a banalidade da vida urbana. Essas características de poeta flaner que marca a poesia cesárica vai aparecer de certo modo em Boto. Desde as primeiras publicações, uma quantidade considerável dos poemas de Boto é narrada por sujeitos observadores do cotidiano da cidade. Nas obras da década de 1940, a sua poesia é transpassada constantemente por sujeitos poéticos que percorrem as ruas de Lisboa, os quais encontram uma gama de personagens marcantes que ilustram essa aparente aproximação com as tradições literárias da flanerie, principalmente a de Cesário Verde. Para isso, iremos nos deter em alguns poemas de Boto, onde a figura do poeta flaner aparece de forma mais clara. O primeiro deles é o poema Desacerto, publicado em O Livro do Povo, de 1944. Ouvir esses impulsos frementes da juventude perdida, erradamente orientada, e ver aquela que é mãe, levando um filho dos braços, fraquíssima, sem lar, abandonada. Um gago de bigode a pregoar a sorte grande vem me oferecer. Dou-lhe os tostões. Com ele vai beber um aguardente ali à carvoaria. E a gaguejar, coitado. Quem me compra 9.618? Anda amanhã. Quem quer uma alegria? Desço uma rampa. Estou na Fonte Santa, Alcântara. Não vejo qualquer coisa que me dê uma nesga de bem-estar. Aqui um aleijado e ao pé dele uma criança de bruços a chorar. E esta mulher doente e a remendar uma camisa às tiras toda rota. Numa corda, um lençol a enxugar, um frango muito magro a olhar para o chão. E o dia úmido, frio, um dia sem madrugada. Quanta tristeza no mundo. A sombra do esquecimento, e eu sem poder intervir, e eu sem poder dizer nada. Alguns dos pontos a serem destacados no poema e que tanto remetem ao estilo de Cesário Verde, quanto de outros escritores do século XIX, são as questões da narratividade e do prosaísmo coloquial na poesia, que terão consequências marcantes para as gerações futuras de poetas. Desacerto traz em seus versos determinados elementos recorrentemente utilizados por Verde, perpassados pela questão do observador que entra em contato com diversos personagens representados pela marginalidade e miséria social, apresentados de modo vertiginoso no poema. Além disso, podemos destacar o desconforto do eu lírico em não poder intervir de forma a resolver a penúria dos anônimos, incômodo este que aparecerá em outros textos da produção poética de Boto. Em Canção Musicalmente Fria do mesmo livro, também é perceptível a presença de tais elementos, somados a algumas escolhas estilísticas que o aproximam ainda mais das características marcantes da poesia de Cesário. Eu não podia dormir, vesti-me. Que horas são? É madrugada. Depois de muito hesitar, resolvo sair e desço a escada. A manhã desata os seus fulgores, embaciada, sem brilho. São 6h40. O nevoeiro engrossou. Dentro de mim, uma saudade morre e outra floresce. Aumenta o rumor, gente que passa, os sardinas nos pregões dos jornais, uma carroça, uma criança no colo da mãe, um contingente de tropas e uma bandeira, a mais linda, como o lençol de mortalha onde a pátria vai também. O frio corta, a navalha, finíssimo, sem piedade. Na 24 de julho, os operários da União Fabril batem com os pés no chão, enquanto o portão não abre. Fatos de ganga. Nos ombros, nem sobretudo se amarra. Pálidos, fumam e tossem vermelhas constipações que acabam em pneumonia, tuberculose ou em crise, de outra moléstia qualquer. O dia sobe, marralheiro e opaco, e eu subo devagar a Rua Augusta para apanhar o elétrico. Rumor de movimento. Volto para casa. Além, a um canto do céu, o sol parece uma brasa a arrefecer. Vai chover. A luz enerva, adoece. Que dia, que desconforto. No poema, percorremos a cidade com eu lírico, num passeio aparentemente sem destino, a fim de suprimir o seu desassossego flagrante. O narrador ganha as ruas numa deambulação errante
na qual ele observa uma série de tipos capturados em instantâneos fugazes que dão a tônica do cruzamento fortuito e veloz entre transeuntes anônimos dos grandes centros urbanos. No artifício bastante utilizado por Cesário e também muito comum à prosa, Boto abre o poema com uma anotação temporal específica, que será atualizada ao longo do texto, à medida que o narrador se desloca, dando suporte à sua dimensão narrativa, somados também às notações climáticas, que dão certa atmosfera ao texto, que pode ser relacionado com o estado de ânimo do narrador. Também podemos destacar como elemento de aproximação entre Boto e Cesário a circunstancialidade latente do poema, que será uma marca constante da escrita botiana, tanto na poesia quanto na prosa, e que possui forte ligação com a literatura oitocentista. Tanto Cesário quanto Boto fazem da narrativa de eventos aparentemente sem importância, carregadas muitas vezes de uma estranheza latente e desconcertante, uma constante de seus textos, através de uma escrita que busca dar conta de um ritmo preocupado em captar as modulações dinâmicas da realidade. Helder Macedo, ao analisar a obra de Cesário, afirma que seus poemas progridem numa série de sequências aparentemente acidentais, de acontecimentos justapostos, cuja articulação de estrutura metonímica está mais próxima da técnica da justaposição cinematográfica de corte e montagem do que da técnica poética de associação metafórica. Assim, Cesário parece transmitir o ritmo do vivo e do real através de uma técnica que antecede o cinematógrafo, na qual é formada pela apresentação de instantâneos, observados e recolhidos por meios de andanças pelo espaço urbano, mediante a narrativa de passeios aparentemente casuais e seus encontros ocasionais com os vários tipos citadinos. De forma similar, Boto, em sua poesia, carregada de prosaísmo, também caracteriza grande parte de seus textos enquanto micronarrativas de eventos diversos, apresentado conforme tais técnicas cinematográficas. Por fim, há ainda a tópica da passante, tão presente em Cesário, que foi reatualizada por Boto, ao inseri-la no aspecto que mais se destaca em sua obra, que é a representação do homoerotismo. Se os olhares das mulheres que cruzavam a cidade seduziam o interesse dos narradores de alguns poemas do poeta oitocentista, os olhares masculinos, principalmente as dos jovens rapazes e dos marinheiros que rondavam a cidade, aparecem em poemas de Boto. O eu lírico, em trânsito por reconhecíveis espaços de homossociabilidade masculina, como cais e as docas, retrata a experiência do cruising masculino em busca do engate sexual nos ambientes soturnos e marginais de Lisboa, que permitiam, ainda que secretamente, as práticas desviantes da moral. No poema número 2 da série Toda a Vida de Canções, Boto faz uma das referências mais explícitas a Cesário Verde, ao se reportar a um de seus mais aclamados e inventivos textos, Num Bairro Moderno. Ao remeter a este poema, Boto traça uma relação intertextual que faz analogia ao original, demonstrando uma reflexão consciente do autor sobre o seu próprio projeto poético. No poema de Cesário, o narrador assume uma voz que ultrapassa as características do flaner típico, já que se apresenta como um assalariado em caminho de seu local de trabalho, que em caminho ao seu local de trabalho encontra com a humilde vendedora de legumes e expõe a distância social daquela mulher em contraposição ao local requintado habitado pelas classes abastadas. Enquanto isso, o eu lírico de Boto, também na sua deambulação pelas ruas de um bairro novo e moderno, é surpreendido pelo flerte de um transeunte, um humilde trabalhador, possivelmente um operário, com as suas mãos trigueiras e rudes do trabalho, que também rondava naquela localidade pelo mesmo motivo do narrador. Irei ler o poema. Encontrei-o numa rua de um bairro novo, moderno, de arquitetura avançada. Todo o alento da luz parava na doirada inquietação de dar mais luz a um bairro onde o meu coração, em doido e febril desejo, batera na confusão amarga de um beijo.
os olhos postos nos meus, uns olhos arredondados, no momento que disseram tudo quanto me pediram, no momento perguntaram a origem dos meus pecados. Acorrentado, parei, mas penso que nem olhei para o seu vulto caminhar para mim. Passou, e ao passar, tocou-me no ombro e disse: boa tarde, e foi andando, moreno, um todo excitante, rapaz do povo, lavado, viril, saudável, um corpo já batido na bigorna dos amores proibidos pelo código aprovado. Boto expressa neste poema, além da narrativa da busca pela satisfação do desejo entre dois homens, também a ação persecutória dos discursos moralizantes, pois eles são surpreendidos por olhares condenatórios para com seus atos suspeitos, demonstrando que o medo sempre estava à espreita do sigilo almejado pelos indivíduos heterodissidentes. O temor da descoberta e das possíveis consequências de estar relacionado a um caso indecente, conforme o julgo social, como surge na parte final do poema, faz com que o narrador vá embora sem consumar de fato o encontro para a tristeza dos dois amantes. À vista disso, a despeito da distância dos temas abordados nos dois poemas, também se pode aproximá-los por meio das ponderações sobre as contradições sociais e culturais que perpassavam a sociedade urbana portuguesa presente na palavra poética dos dois autores. Se a poesia de Cesário expressa ponderações consideradas mais intelectualizadas, apresentadas numa construção poemática mais complexa que a de Boto, não podemos desprezar a capacidade deste de igualmente apresentar reflexões necessárias para seu momento histórico. O poeta, ao dar importância a temas que precisavam continuar silenciados, segundo a norma social, como era o caso da homossexualidade, foi de encontro à homofobia que subjazia parte do campo literário. Afinal, ele não passou incólume aos conflitos que gerou por meio de uma atitude progressista para sua época. Por outro lado, a atenção de Boto para as contradições sociais ainda é um percurso pouco explorado, e talvez um olhar mais detido sobre esse aspecto de sua obra possa render resultados significativos para reavaliar nuances desconhecidas de sua produção e atuação literária. O poeta publicou parte de suas obras em um contexto bastante conturbado, atravessado pelo conservadorismo do regime ditatorial que se instaurou no país em 1933. E apesar de seus posicionamentos contraditórios em relação ao governo salazarista, sua propalada conduta homossexual fez amargar os dissabores que contribuíram para o ocaso de sua vida pessoal e profissional. Porém, não obstante os percalços, Boto, diferente de Cesário, alcançou lugar de destaque de parcela importante da crítica e pôde usufruir de uma carreira literária bastante relevante, mesmo que tenha sido obliterada com o passar dos anos. O talento de Cesário só alcançou o reconhecimento décadas depois de sua morte, tornando-o um dos pilares da literatura portuguesa contemporânea, capaz ainda de influenciar escritores recentes. Boto conheceu o início do despontado relevo cultural de Cesário pelos poetas modernistas, que buscaram redimensionar sua obra, destacando as inovações de uma poesia que passou quase despercebida durante anos e que certamente entrou em contato com a irradiação da poética cesárica, que circulou nos espaços de sociabilidade literária que frequentou. Desta forma, pôde apropriar-se dos elementos que mais bem coubessem a sua criatividade e projeto poético, que, como tentamos demonstrar aqui nesse trabalho, contém evidentes ecos e marcas de diversas tradições poéticas, dentre elas a produzida no século anterior por escritores que desbravaram a modernidade, como Cesário Verde. Finalizei minha apresentação. Eu acho que coube bem dentro do tempo, né? Ao menos aqui no meu relógio faltou só mais 10 segundos. Sim, muito obrigado pela sua apresentação. E agora eu passo a palavra já imediatamente a Luzia Ribeiro de Carvalho para a sua comunicação atentado ao imperador brasileiro e a indignação do poeta português Gomes de Leão. Oi, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui. Só ver. Sou meio ruim fazendo essas coisas, então vamos ver se dá certo.
aqui. Acho que está aparecendo para todo mundo. Assim. Só colocar aqui no modo apresentação. Acho que agora foi, né? Bom, então vou começar aqui. O meu nome é Luzia, eu sou mestranda em literatura portuguesa pela UERJ e bolsista da CAPES. E essa comunicação que eu trouxe hoje, ela faz parte do trabalho de conclusão de curso da especialização também em literatura portuguesa, que eu também fiz na UERJ, e que tem a orientação do professor Eduardo da Cruz, que está aqui participando com a gente. Esse trabalho ele faz parte de um projeto maior que busca identificar a relação entre Brasil e Portugal através da imprensa periódica. O tema da minha monografia da especialização, ela foi a recepção das obras de Gomes Leal na imprensa periódica brasileira. E partindo dessa relação entre Brasil e Portugal, a gente vai falar agora sobre uma carta que o Gomes Leal escreveu ao imperador do Brasil. E a gente agora vai entender um pouquinho sobre essa carta e sobre os motivos que levaram o Gomes Leal a escrever para Dom Pedro II. Na noite do dia 15 de julho de 1889, Dom Pedro II, imperador do Brasil, sofria um atentado ao sair do Teatro Santana, no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio, ou conhece um pouco a cidade, é o atual Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes. A notícia do atentado chocara tanto os brasileiros quanto os portugueses, como podemos observar através de algumas notícias em jornais brasileiros e portugueses. Pela primeira vez, após um reinado de mais de meio século, foi quebrado o respeito que sempre cercou a pessoa do imperador. Notícia de O País, do dia 17 de julho, 2 dias após o atentado. Aqui eu trouxe os recortes, né, do Diário do Comércio e do País sobre esse atentado. E aqui do Ocidente, que é uma revista de Portugal. Em Portugal, e nomeadamente em Lisboa, irrompeu de todos os corações um brado de protesto e de indignação, que se avolumou e cresceu ao saber-se que era um português o autor do atentado. O Ocidente, Lisboa, 1º de agosto de 1889. A comoção em relação ao atentado foi bem grande. O autor, um português de seus 20 e poucos anos, vivia na capital e trabalhava no centro do Rio, de acordo com as notícias da época. Eu trouxe aqui um breve relato sobre a investigação. Ainda na madrugada do dia 16 de julho, o primeiro delegado de polícia, Bernardino Ferreira da Silva, começou as investigações. O autor dos disparos tornou-se conhecido através de denúncias que foram feitas ao delegado, chegando ao nome de Adriano Augusto do Vale. Assim, o delegado Bernardino prendeu o acusado em um bonde da Companhia de Botafogo na rua de Gonçalves Dias. Ele tinha 20 ou 21 anos, era natural de Coimbra e trabalhava desde maio como primeiro caixeiro no estabelecimento de pedras açorianas e máquinas com a lavoura dos senhores Ferreira e Companhia, na rua Teófilo Otoni, número 119, mesma rua onde residia Adriano, no número 128. Notícia também do País, do dia 17 de julho de 1889. Revolucionários, sim. Assassinos, nunca. Essa frase, proferida pelo Partido Republicano Brasileiro após o atentado, bem que poderia fazer parte de um dos poemas de Gomes Leal, poeta português, conhecido por escrever poesias revolucionárias e panfletárias, que buscava, através de suas obras, uma reflexão sobre os mandos e desmandos políticos, um republicano feroz. Não queria ser taxado como alguém violento. Embora sua trajetória tenha sido de críticas ao regime monárquico e à Igreja, não achava que seria através da violência
que os objetivos republicanos seriam alcançados. Essa ideia pode ser comprovada através de uma outra publicação, chamada A Morte do Rei Humberto e os Críticos do Fim do Mundo, em que critica o assassinato do rei, que seria morto em julho de 1900. O rei Humberto foi morto em consequência de uma violenta repressão ordenada pelo próprio rei na cidade de Milão, 2 anos antes, contra o movimento operário, em que se prova que a Europa endoideceu. Esse é o título do primeiro capítulo dessa obra, em que o Gomes Leal critica o assassinato do rei Humberto. Assim, em desagravo ao atentado sofrido pelo imperador, publica em 1889 o poema Protesto de Alguém, Carta ao Imperador do Brasil. Lançado logo após o atentado, contava ainda no mesmo ano com 5 edições da então Carta de Protesto, escrita em forma de poesia. Gomes Leal reproduz a sua indignação inicial, se questionando sobre quem aspiraria a tal ato. Exalta a figura de Pedro II e se questiona sobre os motivos que levariam um compatriota a cometer a tentativa de assassinato. A publicação da carta foi noticiada também em vários periódicos, principalmente no Brasil. A gente trouxe aqui alguns recortes dos jornais que noticiaram. Então, tivemos no Rio de Janeiro, no Paraíba, tivemos jornal, nesse caso do Correio Português, que era um jornal da colônia portuguesa. Ele era publicado aqui no Rio de Janeiro, mas atualizava a colônia portuguesa das notícias de Portugal. Então, só para a gente ter uma ideia de como foi noticiado aqui no Brasil. O autor inicia o poema se apresentando como alguém que a nada aspira e que vem protestar, e dirige-se diretamente ao imperador. Continua se apresentando como quem tem a alma mais límpida que a prata, de um lento fio d'água entre palmeiras, e que tem andado por cerros e colinas, é certo, com heróis agitadores, mas se conserva longe do sangue das chacinas e só quer e só almeja a antiga paz sob a oliveira antiga. Gomes Leal continua falando sobre o seu jeito pacífico, que nunca navalha usou de ponta e mola, e que fala de amor e paz como um boieiro cantando num poente alaranjado. Esse poeta que só prega a paz, que não é adepto da violência, e quando o sangue cai em sopa luta, vem direita a nossa alma e diz: escuta, levanta a voz e ergue a mão, protesta. E esse protesto deve ser mais enfático, principalmente por ter sido levantada a fraticida mão. Percebemos aqui que, além da indignação pelo atentado, pelo ato, o que mais chamou a atenção de Gomes Leal foi o fato de ter sido cometido por um português. Daí a expressão fraticida mão, a expressão que é usada, né, para pessoas que possuem laços fraternais, como ele considerava que os portugueses tinham com os brasileiros. E o protesto continua. Em uma estrofe ele fala: flagela aquela voz que disse a Arra, atira a esse velho imperador. Ou seja, aqui Gomes Leal defende que haja uma punição para aquele que disparou os tiros. É como se uma voz, em forma de consciência, falasse ao poeta: indigna-te e alto fala contra a chacina vil e as glórias vãs de atirar. E a voz da consciência que leva o poeta a protestar continua se questionando: quem é que mata um velho? O mundo novo, tanto acato perdeu já a velhice, que a não respeita no redil do povo, nem no trono dos reis? Dom Pedro, para além de ser o governante, o imperador do Brasil, é um idoso, um velho, nas palavras de Gomes Leal, e para tal merece respeito. Acaso o novo mundo não respeita os seus velhos? E continua: quem diz, quem disse, quem é, pois, a tigana fúria moderna? O poema segue com mais alguns questionamentos sobre a ação. Digam
Qual dos nossos serve a ideia que almeja sangue? Só um louco, é certo. Gomes Leal aqui se dirige diretamente ao imperador. Se acaso, do meu lado, alguém tocasse nos cabelos teus, eu dar-te-ia o meu braço, velho honrado, e iria contra o sangue e contra os meus. A indignação do poeta apresenta-se da forma de que, se fosse necessário, o poeta iria contra os que estavam ao seu lado, para defender o imperador. Fato esse que causou um estranhamento em alguns dos republicanos que apoiavam Gomes Leal. Nesta parte do poema, o autor tece inúmeros elogios ao imperador. Dom Pedro foi aclamado como o pai dos pequeninos, amigo dos poetas, heróis e dos cantores. Morre sorrindo em paz, olhando os brilhos do sol nas palmas, semelhando lanças. Morre em paz entre os braços de teus filhos. Morre em paz a beijarem das crianças. Morre em paz, bom amigo dos poetas, heróis e dos cantores. Cresça a palma e oliveira em seu jazigo, por entre as loureiras que plantem flores. Gomes Leal segue em sua carta repreendendo o português imigrante, que seria o lavrador constante dos sertões brasileiros, a quem o imperador concede o sal amigo e a tenda da savana. O povo brasileiro, o heróico povo, que pertence ao mundo novo, onde paisagens são semelhantes a gigantes, merece ver o seu soberano morrer feliz, como um poeta que quis mais sol para morrer contente. O poeta busca a paz universal em seus versos. E tu, minha alma, onde o ideal se encerra da paz universal, que lenta vem. Depois de desejar a paz universal, apresenta mais uma vez que seja lavado esse borrão da história. Como a flecha do raio que fulmina e rui o mesmo teto de uma igreja, fustiga todo o braço que assassina, toda mão que estrangula e que vareja, açoita a golfar pingos de sangue, os homens maus, de curtas vistas, que adorem a Krupp ou São Domingos, a Santa Inquisição ou os nihilistas. Ainda que Gomes Leal escreva que os homens maus devem ser punidos, faz um pedido ao imperador. E agora que eu ergui bem alto o brado contra o sangue que enlaiva, que envilece. Perdão, Senhor, para esse desvairado, a quem a dor crucia e amarelece. Tem 20 anos somente. É um insano infeliz. Perdeu o tino. Não é completo quem não é clemente. Perdão, Senhor. Perdão para o assassino. Perdão pelas conquistas que tem feito o homem e seu avô dos matos. Perdão em nome do atual direito, sob o vez do direito de Pilatos. Perdão pelas secretas, mais profundas raízes da razão. Perdão, Senhor, em nome dos poetas. Perdão, Senhor, em nome do perdão. O atentado ocorreu 4 meses antes da proclamação da República. E aqui eu vou dar para vocês o desfecho, porque realmente aconteceu. Dom Pedro, ele sofreu um atentado. Na noite do dia 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II foi deposto e partiu para o exílio na Europa. No dia 23 de novembro de 1889, aconteceu o julgamento de Adriano do Valle, que atirou em Dom Pedro. A defesa alegou que o grito "Viva a República", dado no momento do tiro, tornasse irrelevante devido à mudança do regime ocorrido no Brasil. Que Adriano não havia atirado contra a carruagem imperial, já que nem os cocheiros, nem os membros do piquete haviam ouvido o disparo, e que não havia marca de tiros na carruagem. Argumentaram também que Adriano do Valle havia ingerido absinto, um dos motivos de ter tomado a atitude irracional. Adriano foi inocentado e posto em liberdade. O imperador deposto passou os seus últimos anos no exílio e faleceu 2 anos após deixar o país. E Gomes Leal continuou a sua carreira de poeta, escritor,
jornalista, publicou diversos livros, teve uma carreira brilhante até o ano de 1910. Oi? 5 minutos, licença, 5 minutos para o fim da sua apresentação. 5 minutos? Obrigada. Teve uma carreira brilhante até o ano de 1910, ano que sua mãe faleceu. Com a morte da mãe, Gomes Leal se converteu ao catolicismo e se disse arrependido de ter se voltado contra a Igreja e o regime monárquico. Gomes Leal apresentou, nesse momento da morte da mãe, então uma carta pública em que disse estar completamente arrependido. Assim, se isolou dos intelectuais republicanos que viram nele quase que um traidor. Gomes Leal, que foi companheiro de Eça de Queiroz, Antero de Quental, foi ficando esquecido pelos seus pares da época, tendo auxílio e apoio de alguns poucos e recebendo uma quantia dada pelo governo português, que concedeu uma pensão ao poeta. Assim, por ter tido essa virada em seu estilo, acreditamos que o poeta foi renegado e excluído de boa parte dos estudos portugueses, sendo esse um dos motivos que nos levou a trazer aqui essa pequena amostra da obra de Gomes Leal. Aí a gente encerra aqui só com umas imagens. Essa imagem, ela é de 1920 e ela está numa homenagem feita ao poeta por Maria O'Neill, que na reportagem diz ser uma das últimas fotos de Gomes Leal, aproximadamente um ano antes de morrer. Obrigada a todos e esperando o debate. Obrigado, Luzia, por sua apresentação. Então, finalizamos aqui nossas apresentações e agora eu deixo aberto o debate, a conversa entre vocês, entre mim também, e para quem também está nos assistindo, é possível mandar perguntas aqui pelo chat ou curiosidades. Assim. Então, eu gostaria de começar falando com o Felipe. Eu vi lá que nas suas bibliografias a edição do SOR, feito com a apresentação da Gisela Fernandes e do Helder Garni. Então, lá eles estudam muito a ideia na obra nobriana, a ideia de um eu lírico que é coletivo e de um eu lírico que é individual, no SOR. O SOR apresenta essa faceta, também dialoga com a ideia do ultimato português, a ideia do sol como sujeito que é coletivo, o sol como sujeito individual, mas o sol também como uma posição política de Portugal ali no momento do ultimato. Então, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Será que esses regimes que você apresenta de masculino, feminino, de dia, noite, de sol, de lua, será que a gente não poderia também perceber o sol como uma metáfora do sujeito coletivo e a lua como do sujeito individual? Nossa, eu realmente não parei para pensar dessa maneira. Preciso meditar um pouco a respeito ainda. Não, tudo bem. Então, foi algo que me ocorreu na sua apresentação. Eu fiquei, talvez seja possível esse afirmado dessas instâncias que são tão evocadas pelo Antônio Nóbrega. Essas imagens vão aparecendo ao longo do livro todo, não é somente nos poemas iniciais, sobretudo a da Lua. Quando eu penso na questão do Nobre enquanto criador de tanto de uma instância coletiva quanto de uma instância individual, né? Lembrando inclusive daquela carta em que ele diz, não serei eu intérprete das dores do meu país, eu sempre penso um pouco mais como era uma relação de fato mostrando o aspecto do que o Jung coloca mesmo, de que a imagem arquetípica ela não é puramente individual, né? Acho que quando o Nobre coloca tanto a instância coletiva quanto a individual, ele tá
dramatizando, de certa forma, um aspecto do arquétipo que ele tem ele é do inconsciente coletivo, mas ele tem uma manifestação individualizada também, e creio que elas colocam um diálogo nesse sentido, né, de que o que acontece com o individual é o que está acontecendo com o coletivo, e de ter esse pareamento que o Nobre elabora muito bem. Eu não chegaria tão bem a ver um dos astros como a dimensão individual, outro como a dimensão coletiva, porque eu enxergo mais mesmo o Sol como essa dimensão masculina, tanto que em vários poemas você tem essa morte do Sol, né? É, ou alguns outros aspectos, como, por exemplo, se tem a oposição entre o Judas e as frutas naquele poema Os Figos Pretos, que também creio que coloca uma dicotomia similar, mas não cheguei a considerar ainda toda a hipótese de ver a Lua como o coletivo e o Sol como o individual. Entendi pelo contrário, a Lua como individual e o Sol como coletivo. Mas, enfim. Vocês conseguem ver perguntas do chat ou eu tenho que também ler para vocês? Conseguem, né? Antes de passar as perguntas, eu fiquei também do seu trabalho, Oscar. Eu fiquei muito encantado, sou muito encantado com o Boto. Pena que eu ainda não consegui comprar um livro dele, sempre muito caro na estante virtual. Eu fico sendo um leitor de Boto aqui das coisas que eu vou pegando, mas uma coisa que me agrada demais. E essa relação do Flaneck é muito patente, com o Cesário, com o próprio Boto, o Boto que recebe isso também do Cesário. Eu fiquei me perguntando, essa imagem do Flaneck em Boto, ele está mais inserido na paisagem, ele tem mais empatia com o que ele está descrevendo? É isso que você estava querendo demonstrar? Em Cesário, ele já fazia isso de alguma maneira. Assim, olhava a pessoa que estava passando a roupa e ficava comovido com aquilo, aquela mulher tão pobre passando a roupa. Mas eu acho que em Boto isso fica mais impactado. Não sei se é a impressão. Então, sim, eu acho que o Boto ele é bem sensível às pessoas e os tipos sociais. Alguns críticos, por exemplo, como Senna, até vai acusar ele de olhar essas pessoas de uma forma muito paternalista. Então, eu creio que, assim, a meu ver, os críticos eles não esperavam que o Boto ele tivesse esse olhar social. Então, quando ele começa a olhar essa população, esses tipos sociais, acaba que causa um certo incômodo, porque esperava mais aquela poesia mais intimista e subjetiva, e então ele causa esse incômodo. Eu encontrei algumas críticas sobre isso já nos anos 50, em relação aos últimos livros deles, que alguns atribuem que o Boto ele se perdeu, que o Boto ele força uma certa empatia social, que ele só está ele só surfa ali na onda ali daquele estilo e preocupação que estava em voga nos anos 40 e 50, por exemplo, como a gente pode ver nos Cancioneiros e outros poetas, né, que tinham essa preocupação social. Então, de uma certa forma, ele é acusado disso. Mas, ao meu ver, quando eu entro em contato com essas obras, a gente percebe que ele, sim, ele é sensível a essas pessoas e que é um elemento que já aparece já em canções, já nos anos 20, os anos 30. Ele já tem alguns poemas que ele trata sobre a prostituta, sobre os bêbados, sobre os pobres, mas ele é bem sensível, sim, eu acho que a forma também como o Cesário fazia, né? Então, mas eu creio que ele é sensível e algumas vezes, assim, ele até que beira
pieguice como ele olha essas pessoas. Ele solta alguns jargões, algumas falas que se ligam mais à religião, à piedade, à bondade, essas coisas, mas é um olhar bastante sensível, assim, essas pessoas, e também, de uma certa forma, ele mostra ele compartilha ali com aquelas pessoas aquele estado onde é que elas estão, principalmente já nos anos 40, né? Que o Boto ele já está mais pobre, já mais esquecido, então acaba que ele está sem emprego, né? Já que é em 41 que ele perde o emprego lá no cargo público que ele tinha. Então, ele é um poeta sem emprego ali rondando a cidade. Então, eu creio que isso impacta também na forma como ele enxerga essas pessoas. Acho que você já pode também ter uma pergunta do Eduardo para você, já pode também, acho que já é o gancho. Sim, a Eduardo primeira, diz, né? Você atribui o caso desse caso da crítica com os últimos livros do Boto, não incluídos nas canções. Eu atribuo isso, assim, a forma como o estilo do Boto ele se transforma nos anos 40 e 50, essa preocupação social, ele começa a falar de outros assuntos, como a guerra, a pobreza, e também a gente percebe que a partir dos anos 40, essa questão que ele já vinha trabalhando já desde os anos 20 e que causa essa polêmica, que é o caso da poesia homoerótica, ela começa a assumir dessa obra. Então a gente percebe que há alguns poemas esparsos que tratam sobre essa questão. E esse era um dos principais elementos que chamavam a atenção do Boto. Sobre o Boto, né? Seja boa ou ruim, esse era um elemento que chamava atenção. E a gente vai percebendo que essa poesia, esse elemento se perde. Um outro ponto que eu também atribuo a isso, né, é que nos anos 30 ele perde alguns dos principais apoiadores, como é o Fernando Pessoa, né, que era um dos incentivadores ali da obra do Boto. Também a presença e o Régio, ela acaba ali no comecinho ali dos anos 40, então era também outros apoiadores, outras pessoas que incentivavam a poesia do Boto. E também outro elemento é que eu acho que o Boto, já nos anos 40, ele se torna um poema meio que anacrônico, ele perde ele fica meio por fora ali das novas preocupações e dos novos debates e das novas coisas que começam a surgir. Então o Boto ele continua, acho que, a repetir o estilo dele de uma certa forma. Claro, ele também começa a transformar essa poesia, só que não da forma como estava sendo feito ali nos anos 40 e 50. Então ele acaba ficando de fora, então ele se torna um poeta ainda mais periférico do que ele era. Então, eu atribuo esses elementos a esse esquecimento, a esse processo de esquecimento mesmo, né, que o Boto ele começa a passar a partir dos anos 40. Muito bem. Oscar. Então, há uma pergunta para a Luzia, também aqui do Eduardo. Luzia, como Gomes Leal reagiu ao regicídio em Portugal? Você tem notícia disso? Aí eu também queria aproveitar, Luzia, e perguntar também, o imperador à época soube do poema e ficou contente? Há alguma notícia também da recepção do poema do imperador? Ou ele foi deposto mesmo e não teve mais notícia aqui? Eu não entendi o início da pergunta, acho que falhou um pouco aqui. Desculpa. A primeira pergunta que eu emendo com a minha. Eduardo lhe perguntou, Luzia, como Gomes Leal reagiu ao regicídio em Portugal? Você tem notícias disso? Eu também aproveito para lhe perguntar se há também notícias da recepção do poema por parte do imperador. Tá. Então, sobre o regicídio, eu ainda não encontrei, o regicídio em Portugal, eu ainda não encontrei nada de Gomes Leal comentando sobre isso. Aconteceu em 1908, a República em 1910. Porque, assim, a obra do Gomes Leal, ela tem os livros publicados, né?
e o resto é quase que garimpo. A gente vai pesquisando muito nos jornais, o que as pessoas falaram, o que ele falou, quais foram. Ele também publicava muita coisa em jornais. Então, em relação ao regicídio, eu ainda não achei nenhum comentário. E também não achei a recepção do imperador. Aqui no Brasil, a crítica ela elogiou muito o poema enquanto obra, a poesia mesmo. Eles gostaram muito, disseram que era uma obra linda, disseram que era uma excelente apresentação em homenagem ao imperador. Não questionaram, em boa parte deles, o fato de o Brasil estar naquele momento quase república, mas em Portugal também foram feitos elogios, também foi bem recebida a obra, enquanto obra literária, enquanto poesia. Do assunto em si, pouco se comentou, se falou mais do ser um quase assassinato de um imperador. E também em relação ao que Dom Pedro teria comentado, também não achei nada ainda sobre isso. O Gomes de Leão ele tem bastante interação com os chefes de Estado, né? Ele tem um livro inteiro que é dedicado a chefes de Estado, que se chama Fim do Mundo, que é de 1899, em que cada um dos poemas é dedicado a um chefe de Estado. Começa com uma carta ao Campos Salles, que era presidente do Brasil, e vai falando com vários outros chefes do Estado europeu. Então, essa prática de escrever cartas a chefes de Estado era algo que ele gostava de fazer, né? Mas, em relação às duas perguntas, no momento eu vou ficar devendo as respostas, tanto ao regicídio português quanto ao que Dom Pedro achou do poema. Tudo bem. Entre si, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Então, eu também estou muito satisfeito com os esclarecimentos, com as perguntas. Parabenizo novamente cada um de vocês, os trabalhos estão bem feitos, estão bem cuidados, com análises bem verticalizadas. E lembrando que hoje é nosso último dia de congresso, ainda temos algumas mesas, e pela tarde, a Assembleia Geral à noite, e, enfim, me confraternizo com vocês pelas brilhantes apresentações e espero nos encontrarmos em breve. Enfim, obrigado a todos. Nunca consigo me despedir também no ensino remoto. Mas obrigado, gente. Obrigada a todos. Um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas questões. Obrigado por ouvir. Obrigada a todos. Tchau. Obrigado, Tchau. professor Jonas. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.